política mineira com você, porque o senador Cleitinho, ele deu uma declaração meio preocupante aí em relação à possível candidatura dele ao governo de Minas. Que história é essa? Foi ali a grande questão aqui em Minas da política, dessa pré-campanha, quem serão os candidatos, né, a governador? A gente não sabe. O Cleitinho, ele é o líder de todas as pesquisas de longe, deixa os adversários bem para trás quando é testado, mas ele vai enrolando, ele não garante que vai ser candidato, ele discursa como candidato e aí depois diz que não decidiu, diz que o povo vai decidir, diz que Deus vai decidir e vai levando, né? Agora ele está acabando o prazo, porque a gente sabe que as convenções começam agora no dia 20 de julho e terminam no dia 5 de agosto, então o Republicanos, que é o partido dele, vai ter que decidir se o lança ou não. Mas ele fez um discurso ontem, né? A gente está mostrando aí algumas cenas no plenário do Senado, e falou que não tem medo de ninguém, deu a entender que tem recebido muitos recados para não se candidatar, partiu para cima das mineradoras, falou que vai diminuir impostos cobrando mais delas, e falou que quando ele foi a Divinópolis, que é a cidade dele, aí na última semana, ele foi procurado por um político local que ele não disse o nome, mas falou que conhecia, que não vai dizer o nome agora, que o cara chamou ele para entrar numa caminhonete, colocou um som muito alto e teria falado: olha, estão querendo te dar dinheiro para você não se candidatar. E aí ele falou: então responda que eu não estou à venda e eu não tenho medo de ninguém. Então, a gente vê, Rafa, que o Cleitinho está aumentando os sinais de que ele vai sim se candidatar. A gente entrevistou hoje, publicamos hoje uma entrevista com um dos irmãos dele, que é o Eduardo, falando que a vontade dele é se candidatar, que falta só alguma articulação partidária. E ao mesmo tempo, a gente vê que ele dá sinais aí que dificultam um pouco a candidatura dele, que é, por exemplo, se colocar contra as mineradoras, se colocar contra o próprio partido. Ele recentemente fez críticas ao presidente do partido dele. O Cleitinho é uma pessoa que não joga muito no grupo, e isso incomoda um pouco o entorno político dele, porém, é o político que alcança os melhores resultados nas pesquisas. Então, se o Cleitinho sair candidato, é a candidatura que larga mais forte, de longe. E caso ele se lance de fato candidato, quem ganha vantagem no caso de candidatura ao governo federal? Porque a gente tem também discutido muito aqui com você, né, sobre o fato de que nem Lula, nem Flávio Bolsonaro ainda tem palanque certo em Minas Gerais. Caso o Cleitinho, como você disse aí, deixou claro, não só está aparecendo entre os primeiros colocados, o primeiro colocado, na verdade, como tem demonstrado que de fato vai ser candidato, para quem é vantajoso essa candidatura dele, caso ela se confirme? Rafa, a pessoa mais interessada na candidatura do Cleitinho não vota em Minas Gerais, vota no Rio de Janeiro. É o senador Flávio Bolsonaro, que está esperando essa confirmação de candidatura do senador do Republicanos para garantir a ele um palanque forte em Minas Gerais, que a gente sabe que é um estado chave, onde estão em disputa aí 16 milhões de votos, e disse na política que quem ganha em Minas ganha a eleição, e o Flávio precisa muito de uma boa notícia, né? A gente sabe que ele está aí numa maré de denúncias, então se ele ganhasse esse apoio do líder das pesquisas aqui em Minas, seria uma coisa que seria boa para a campanha dele, mostraria que ele tem aliados, e o Flávio ele espera. Se o Cleitinho não vier candidato, o PL tem opções que são bem menos competitivas. É o ex-presidente da FIENG, o Flávio Roscoe, ou o ex-prefeito de Betim, o Vitório Medioli. São políticos que têm alguma tradição aqui em Minas, mas não têm nem perto do alcance do Cleitinho. Então, quem está esperando realmente por essa confirmação de candidatura é o senador Flávio Bolsonaro. Ele precisa disso. Rafa, hoje eu estou abusando da sua boa vontade, mas é porque